Olá, nós agora vamos iniciar a nova gravação do canal O que Rola na Geronto. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando durante todos esses 3 meses de existência do canal. Muito obrigado. E hoje, essa nova gravação é de um tema extremamente importante nesses tempos atuais de pandemia, não é? E eu estou aqui representando, falando inicialmente, mas lembro a todos que nós temos a Marília, o Carlos, a Ieda, que hoje não poderá estar conosco, e a Pamela, que é também enfermeira, que tem nos ajudado muito e que hoje também vai fazer parte ativa da nossa gravação. E eu queria dizer que hoje a gente tem o enorme prazer de convidar a doutora Luciana Dadalto para discutir antecipadas de vontade na pandemia do Covid-19. A doutora Luciana Dadalto é uma especialista nesse tema, ela é advogada, ela é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, ela é mestre em Direito Privado pela PUC Minas, ela é sócia da Dadalto Carvalho, Sociedade de Advogados, e ela é administradora de um portal interessantíssimo, que é o portal www.testamentovital.com.br. Então, para introduzir, né, a discussão do tema importante de hoje, que são as diretivas antecipadas de vontade nessa pandemia do Covid-19, eu queria primeiro fazer uma pequena introdução, tá certo? Esse nome, diretivas antecipadas de vontade, para muitos é um nome incompreensível, né? Mas tem um desdobramento dele que é mais fácil de ser entendido pela população em geral, que é o termo testamento vital. Então, são duas coisas muito interligadas e que a doutora Luciana vai nos esclarecer melhor sobre isso. Mas eu queria dizer para vocês que quando, há umas 2 décadas, quase 3 décadas atrás, quando aqui no Brasil a gente começou a discutir cuidados paliativos, né? E surgiu também uma grande discussão entre os profissionais de diferentes áreas, então médicos, psicólogos, juristas, advogados, religiosos, tá certo? Enfermeiros, a respeito da importância da gente deixar por escrito o que eu desejaria, ou não, né, para mim, se eu, no futuro, estiver numa situação extrema, onde não houver mais possibilidade de sustentar a minha vida e eu não puder mais opinar por algum motivo. Então, era uma discussão, que é a questão do testamento vital e diretivas antecipadas de vontade, e que nessa crise atual do coronavírus, que traz, então, situações agora também extremas de risco à própria vida, principalmente para as pessoas idosas e para as pessoas que são portadoras de condições crônicas ou multimorbidade. Então, essa pandemia traz. E aí, como é que fica? E nós, então, gostaríamos de ouvir da doutora Luciana Dadalto pelo menos dois aspectos relacionados a essa questão frente à pandemia. O primeiro aspecto é o seguinte: vamos pensar no indivíduo que lá atrás, algum tempo atrás, deixou escrito um testamento dizendo quais eram as vontades dele, caso ele se encontrasse nessa situação em que sua vida estivesse nesse extremo risco, sem possibilidade de reversão, portanto, e que naquele momento ele não pudesse decidir, né, por algum motivo, né, está em coma ou pode estar numa demência avançada. Então, aquilo que ele deixou por escrito vai servir para que sejam respeitadas as suas vontades, expressas anteriormente, quando então ele tinha uma condição cognitiva em perfeito estado. Agora, será que nessa hora da pandemia, essa lei vai ser uma lei definitiva? Ela vai ser uma lei final? O indivíduo, nessa hora,
pode mudar de ideia. Por exemplo, eu disse lá que não queria ser entubado, eu disse lá que eu não queria ir para uma UTI, mas eu estava pensando numa situação extrema em que não houvesse possibilidade de reversão. Mas agora, no coronavírus, será que eu não posso dizer que não é uma doença que tenha uma cura imediata, mas tem alguma solução de acompanhamento? Eu quero ser entubado, sim. Eu quero ir para a UTI, sim, nesse momento. A segunda questão, e essa é a primeira questão que a gente faz para a doutora Luciana. A segunda questão é algo que aconteceu já na Itália, alguns países da Europa, e tem acontecido aqui no Brasil, em algumas cidades. Né? Se o sistema de saúde estiver colapsado e houver a necessidade de escolher entre duas pessoas para uma única vaga na UTI, entre duas pessoas para um único respirador que tem, será que os idosos deverão ser preteridos em detrimento dos mais jovens, que inclusive já foi dito por alguém aí, né? Mesmo que eles tenham, por exemplo, expressado a vontade de continuar vivendo? Então, doutora Luciana, são essas duas questões inicialmente que nós aqui do canal, que rola no Geron, gostaríamos de ver respondidas. Então, tenha a sua plena oportunidade de nos falar para todos aqui do canal. Queria começar agradecendo, então, a Marília, o Sérgio, o Carlos e a Pamela pelo... É um prazer, acho que quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente conversa sobre a autonomia do idoso, mais a gente muda o mundo, né? E a gente vive num país em que as pessoas acham, ou se acostumaram a achar que o idoso, por ser idoso, ele não possui mais autonomia. E isso é uma deturpação absoluta de um entendimento sobre o que é o envelhecimento e sobre o que é a autonomia. A gente só perde a autonomia quando a gente tem uma doença que nos ceifa a manifestação de vontade, seja porque eu estou em coma, seja porque eu tenho uma demência. Mas idade não é doença. Então, ninguém perde capacidade por idade. Isso é muito importante, porque eu costumo dizer que assim, a gente já tem uma prática no Brasil de objetificar o paciente. Então, pessoas doentes em geral, independentemente da idade, já são tidas pela família, pela instituição hospitalar, pelos médicos como objetos. E quando essas pessoas são idosos, a situação fica ainda mais complexa, porque essa presunção de objetificação ela é muito maior. Então, o objetivo da discussão sobre as manifestações prévias de vontade ela é exatamente nesse contexto, né? É de dizer para as pessoas que vão cuidar da gente que nós temos voz. Eu costumo dizer que o testamento vital é um documento que vai ser a nossa voz quando a gente perder a nossa voz. Então, o que é, né? Vamos começar assim, digamos, do começo. O que é o testamento vital? O testamento vital é um documento feito por qualquer pessoa acima de 18 anos, então uma pessoa que tenha capacidade civil, em que essa pessoa vai deixar escrito como é que ela quer ser cuidada, no que diz respeito a tratamentos médicos, quando ela estiver com uma doença irreversível, com uma situação grave, incurável. Então, se eu tenho um testamento vital hoje, eu, Luciana, tenho hoje 36 anos. Se eu faço um testamento vital hoje, ele vai ser utilizado quando eu tiver uma doença grave, incurável, numa situação de terminalidade. Esse é o contexto. Se eu, Luciana, tenho um testamento vital e sou diagnosticada com COVID, COVID não é uma doença, ela é uma doença incurável, mas ela não é uma doença crônica, grave, terminal. COVID é uma doença aguda, né? E que a gente sabe que é potencialmente reversível. Então, cura eu tenho um medicamento que eu vou tomar e vou curar, mas eu consigo reverter o COVID, diferente, por exemplo, da demência, que a gente não consegue reverter, da esclerose lateral amiotrófica, que a gente não consegue reverter. Então, a COVID-19 não é um cenário de aplicação do testamento vital, porque ela não é uma doença que se enquadra nessas situações de terminalidade,
incurabilidade e irreversibilidade. Vamos pensar agora, vamos trazer para a situação do idoso. Se eu tenho um idoso que fez um testamento vital dizendo que ele não gostaria de ser entubado se ele tivesse com uma doença incurável, que ele não gostaria de receber nutrição e hidratação artificial se ele tivesse com demência, essas manifestações de vontade não se aplicam para a situação de Covid-19. A Covid-19 é uma doença aguda, potencialmente reversível e, portanto, a indicação clínica é que se use de todos os aparatos possíveis, né, de todos os suportes artificiais existentes para reverter a doença. Então, isso é muito importante. Mesmo que eu, idoso ou não idoso, tenha um testamento vital dizendo que eu não quero ser entubado, por exemplo, essa minha manifestação de vontade, ela só vale para a situação de fim de vida, que não é a situação de Covid-19. Mesmo que fosse, vamos pensar numa situação em que eu já cheguei no hospital, porque a gente está vivenciando essas situações, que eu já cheguei no hospital muito grave, né? Eu demorei a ir para o hospital, a gente sabe que a Covid-19 ela é uma doença muito rápida, então às vezes a pessoa já chega no hospital numa situação realmente de irreversibilidade. Nessa situação, se eu estiver lúcido, a minha manifestação de vontade que vai valer é a manifestação de vontade que eu vou dizer, e não o documento, porque eu ainda tenho voz. E o documento, ele é a minha voz para quando eu não tiver voz. Mas se eu ainda tenho voz, eu não preciso de nada escrito. Por isso, eu posso mudar o que está escrito a qualquer tempo. Eu posso dizer, olha, eu tinha um documento dizendo que eu não queria ser entubado, mas agora, nessa situação aguda, eu quero. Isso é plenamente possível, porque eu só vou usar o documento quando a minha voz não existir mais. E nós ainda, né, neste quadro que nós estamos desenhando, nós ainda estamos falando de uma pessoa capaz de tomar decisão. Acho que esse é um primeiro ponto. Um outro ponto importante aí para a gente usar as nomenclaturas é falar sobre as diretivas antecipadas de vontade. As diretivas antecipadas de vontade, na verdade, elas são um guarda-chuva de documentos. Então, é como se a gente falasse de gênero e espécie. Eu tenho um gênero de documentos de manifestação prévia de vontade que nós chamamos de diretivas antecipadas de vontade. O que são esses documentos? São documentos feitos por pessoas capazes previamente ao fato. Então, é uma pessoa que ainda não tem uma doença, não tem um determinado diagnóstico e que ela vai dizer como é que ela quer ser cuidada quando esse determinado diagnóstico acontecer. Quando e se acontecer. Porque, efetivamente, é um exercício de futurologia, né? Eu posso dizer lá, se eu tiver câncer, eu quero isso ou não quero aquilo, mas eu posso nunca ter câncer. E aí o meu documento nunca... 2020, os Estados Unidos, que são um país em que esses documentos surgiram, já reconhecem 6 espécies de diretivas antecipadas de vontade. O testamento vital é apenas uma delas, que é efetivamente o documento que vai ser usado nas situações de fim de vida, de terminalidade. Um documento super recente, que é de 2017, o primeiro modelo, é trazido por um geriatra que se chama Barak Gaster, e ele defende que se discuta demência num tipo de diretiva específico, que ele chama de diretivas antecipadas para demência. A gente ainda tem as diretivas psiquiátricas, as ordens de não reanimação, a procuração para cuidados de saúde, também conhecida como mandato duradouro, e atualmente já se fala, inclusive, no entendimento de que o plano de parto, que é aquele feito pela parturiente, né, não tem absolutamente nada a ver com terminalidade, já se entende que o plano de parto também é um tipo de diretivas. Então, o que a gente, né, quando a gente está falando aqui numa situação de terminalidade, ou mesmo se a gente estivesse falando num documento para demência, nós estaríamos falando de situações completamente diversas da situação da Covid-19. Eu acho que isso é importante ficar claro. No contexto da Covid-19, o que a gente vai ter? A gente vai ter um entendimento de que todo paciente, né, se o paciente for maior de idade, ele é presumidamente capaz, então ele tem direito de recusar terapêuticas. Eu posso ter um idoso que diga, olha, eu não quero receber o respirador. A gente teve um caso na Itália de um padre
já idoso e que disse verbalmente, falou, olha, eu não quero, só tem um respirador, usem para outra pessoa, eu abro mão. Mas isso é um gesto altruísta. Nós não podemos entender que essa é a regra, porque ela não é. Dar o seu respirador para outra pessoa não pode ser pedido para ninguém. E a gente também não pode partir do pressuposto de que a determinada pessoa deveria fazer essa sessão só porque ela tem X ou Y anos de vida. Isso é completamente discriminatório, absolutamente inconstitucional. Então, essa ideia de que eu vou fazer um critério de escolha sobre quem vai receber o recurso escasso tendo com base na idade, essa é uma ideia que tem sido refutada no mundo inteiro. É interessante a gente pensar que, assim, nós estamos em maio, finalzinho de maio nesse momento. A gente está falando de coisas que tem 2, 3, 4 meses e parece que tem 5 anos com tanto de informação nova que apareceu. Então, há 4 meses atrás, menos, em março, foi quando surgiu a primeira publicação nos Estados Unidos de protocolo de alocação de recursos escassos, né? E veio essa ideia, e aí era uma publicação da Universidade de Pittsburgh, que trazia um termo que era um termo sutil para falar sobre discriminação, que dizia sobre a prioridade dos ciclos de vida. Então, ele partia do seguinte pressuposto: nós precisamos possibilitar que as pessoas tenham direitos iguais de viver os mesmos ciclos de vida. Portanto, o idoso já viveu mais ciclos de vida do que o jovem e, por essa razão, ele tem, né, o jovem tem uma prioridade. Essa história do ciclo de vida, ela é uma falácia para dizer ou para falar de discriminação, né? Nós estamos aí partindo de um pressuposto completamente falso de que só por ter mais ou menos anos, determinada pessoa é ou não elegível. Então, a gente sabe que, infelizmente, os critérios de escolha precisam acontecer, né? Nós estamos diante de uma situação absolutamente nova, né? Em que realmente está faltando recurso e que, portanto, a gente precisa estabelecer critérios e, na verdade, o mundo ideal é que a gente conseguisse ter um critério único para o nosso país. Esse critério não existe, não foi feito até hoje, nem o Ministério da Saúde, nem o Conselho Federal de Medicina. Não acho que ele vai acontecer, né? Acho que a gente já perdeu um pouco o timing, acho que a coisa está... E a gente tem visto situações completamente absurdas em instituições de saúde que efetivamente estão escolhendo com base na idade. Dentro de um preconceito que, volto a dizer, é absolutamente ilegal e inconstitucional. Então, eu não posso, eu vou ter que fazer a escolha? Vou. Quais vão ser os parâmetros de escolha? Parâmetros técnicos. Então, a gente tem lá, né, na medicina, na área da saúde, tem N parâmetros, o SOFA, o ECOG, vários protocolos a serem aplicados. E aí, muitos profissionais dizem assim, Luciana, mas os protocolos não funcionam, porque nós chegamos num número de empate muito grande. Então, eu uso um monte de SOFA, um monte de ECOG e chego num ponto de ter 20 pessoas empatadas. Quais serão os critérios de desempate? E é aí que a idade estava entrando. A idade estava entrando como critério de desempate. Não, a gente não vai usar a idade como critério de desempate. Nós vamos achar outras possibilidades de critérios, nem que seja o critério, por exemplo, da randomização, que é o critério de sorteio, que não é, de toda forma, o melhor critério do planeta, mas, em termos de discriminação, ele é um critério muito mais justo do que um critério em que eu diga eu vou priorizar alguém porque tem 80 em detrimento de alguém porque tem 40. Até porque a gente sabe, e esse é um dilema que tem sido muito falado, assim, tem se utilizado uma história clássica, que é a história assim, imagina um jovem de 25 anos que nunca respeitou o isolamento social. E um idoso que respeita, tá lá quietinho na dele, e aí, de repente, essas duas pessoas chegam, estão em critérios para etc., e eu tenho que desempatar entre os dois. É justo eu dar, né, o respirador, por exemplo, para esse jovem que não respeitou o isolamento? Não é. Então, a gente sabe que os critérios precisam ser para além de critérios
de idade. O que a gente tem visto fora do Brasil? E aí, juntando a questão da alocação de recursos escassos e das manifestações prévias de vontade. Desde que a pandemia começou, especialmente nos Estados Unidos, que é o país em que esses documentos acontecem com mais frequência e que a cultura ela é mais autonomista do que a nossa, os profissionais de saúde têm feito pedidos bastante emocionados, inclusive, para que as pessoas manifestem suas vontades e digam, olha, se eu estiver, né, se eu tiver Covid-19 e você precisar tomar decisões sobre a alocação de recursos, esses são os meus valores, esses são os meus parâmetros. No entendimento de que eu tiro o peso da instituição e do profissional se eu já tenho uma triagem digamos assim, pré-organizada de acordo com a vontade individual de cada sujeito. Porque realmente eu posso ter um sujeito que, independente da idade, vai dizer, se você precisar decidir entre mim e uma outra pessoa, por exemplo, que seja um pai de família, né, ou que tenha sei lá quantos filhos, pode ficar, eu prefiro que você dê o recurso para outra pessoa. Então, só que nós no Brasil, a gente não consegue, e eu acho que isso é importante, assim, a gente não tem conseguido conversar sobre autonomia nesses parâmetros. E aí, o que a gente tem vivenciado na prática? A gente tem vivenciado na prática um verdadeiro abandono terapêutico, especialmente com os idosos, né? Que eles não têm recebido recurso, porque as instituições abarrotadas já têm essa ideia de que não, poxa, ele é idoso, vamos tentar salvar o mais jovem, e a gente tem confundido muito abandono terapêutico com cuidado paliativo, né? Se eu não tenho recurso, eu mando esse paciente para o cuidado paliativo. Nós estamos fazendo uma deturpação absoluta do que seja cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é uma abordagem para a falta de recurso. Ele é uma abordagem para doenças ameaçadoras de vida em intenso sofrimento. E aí a gente está embolando, acho que no fundo é isso, né? Nós estamos embolando um monte de conceito para justificar o injustificável. E o que para mim é pior é que, assim, eu tenho ouvido nesses últimos meses de muitos médicos, e assim, pessoas bem formadas, com muito tempo de atuação, e eu tenho ouvido de muitos médicos e outros profissionais de saúde em geral, naturalizando a escolha. Falando, não, mas é muito óbvio que a gente vai escolher o mais novo. Como se isso realmente fosse muito óbvio, né? E aí a gente percebe como que realmente existe um etarismo, né? Um preconceito arraigado na nossa sociedade. E uma coisa que eu tenho dito muito, com muita frequência, tanto, enfim, nas gravações que eu participei e no meu perfil do Instagram, é que quando a gente abre mão da proteção do idoso neste momento, nós estamos abrindo mão de sermos protegidos no futuro. Porque se está todo mundo dentro de casa hoje, respeitando o isolamento social, é para a gente não morrer e, por consequência, para a gente poder envelhecer. Então, se a gente não protege o idoso, nós não estamos nos protegendo no futuro. E eu acho que é isso que as pessoas ainda não conseguiram compreender. E uma coisa muito interessante, que eu acho que também é muito importante a gente trazer, é que, assim, está todo mundo aprendendo, né? E como eu disse, tem essa ideia mesmo cultural, social, arraigada do idoso. O que eu acho que está sendo bastante bonito é ver profissionais que estão mudando de ideia também. Que depois que param, né, falam, opa, pera, realmente faz sentido, eu não tinha pensado sobre essa perspectiva, estão mudando de ideia. A gente vê isso claramente no protocolo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da AMIB. A AMIB, na primeira versão do protocolo, ela usava o critério de idade para desempate. E ela ouviu todas as críticas e soltou em uma semana depois um novo protocolo, tirando completamente o critério de idade. Então, reconhecendo, e eu acho que isso é uma coisa importante também, né? É ter a humildade de reconhecer, falar, realmente, a gente às vezes faz coisas porque elas são naturalizadas na nossa sociedade. E a gente precisa parar com essa naturalização, a gente precisa raciocinar em cima de coisas que são naturalizadas. Porque, infelizmente, discriminação e preconceito no Brasil, tanto para o idoso quanto para outras camadas vulneráveis e minorias,
é algo que é extremamente naturalizado. E alento ouvir isso de uma pessoa tão jovem. Nossa, e que lucidez você traz o tema e de uma forma tão apaixonante, Luciana, que é contagiante. Parabéns por este compromisso. Eu acho que nós precisamos muito desses compromissos do profissional. E aí a minha pergunta é um pouco anterior. Eu queria perguntar para você assim: por que é tão difícil na nossa sociedade falar de providências de morte e do morrer? E como nós, inclusive aproveitando este espaço do canal, nós podemos dialogar com a sociedade nesse sentido de entender que morrer faz parte da vida. A gente sabe, é óbvio, é lógico, mas é muito complicado eu ter a coragem de dizer, olha, eu gostaria que tivesse isso, eu gostaria disso. E, aliás, eu passei por uma experiência há 4 anos atrás de um diagnóstico de câncer extremamente grave, e eu me vi com a possibilidade imediata de morrer. E eu comecei a discutir o que eu penso em relação à morte e em relação a tudo. E as pessoas não me deixavam falar sobre o assunto. Não fala sobre isso, Marília. Você vai vencer, você vai conseguir, realmente. Mas a minha questão para você, que tem todo esse conteúdo, que você trabalha com essas diretrizes, que fala em terminalidade, finitude, por que é tão difícil falar da morte, Luciana? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Olha, assim, não sou eu que respondo. A gente tem vários estudos aí filosóficos, antropológicos, né? O Philippe Arrier, a gente tem o Ernest Beck, enfim, com a negação da morte. Acho que é um entendimento de que, assim, a negação da morte existe desde que o mundo é mundo. Né? Desde a Roma Antiga, do Egito Antigo, a gente vê a negação da morte. Isso tem muito a ver com a ideia, né, com esse nosso ímpeto do ser humano de achar que nós somos o suprassumo, né? Nós somos tão importantes que imagina que nós vamos embora daqui. E nós também temos muita dificuldade desde sempre, e isso tem aumentado, acho que na contemporaneidade, com o controle. Né? O controle para a gente é muito importante. E a morte, talvez de todas as nossas situações sociais ou existenciais, seja a situação mais incontrolável que a gente tem. Né? Como que a gente controla a morte? A gente não sabe quando a gente vai morrer, de que a gente vai morrer. E aí a gente fica tapeando, né? Se eu não consigo controlar, se é algo que me coloca, que me faz entender o quão frágil eu sou, eu escamoteio, né? Eu finjo que ela não existe, eu jogo para debaixo do tapete. E aí a gente vem, né, com um vírusinho que ninguém enxerga e que de repente diz, tá vendo? Vocês estão aí querendo controlar tanta coisa e na verdade vocês não controlam nada. Porque vocês têm que ficar em casa porque vocês não conseguem sequer me ver e saber se eu tô perto ou se eu tô longe. Então, assim, essa nossa dificuldade em lidar com a morte tem a ver com a nossa, no fundo, Marília, dificuldade de olhar para nós mesmos, né? De olhar para a nossa subjetividade. Porque quando a gente para e olha para quem a gente é, e por isso que a gente está vendo aí, nessa pandemia, tantas situações existenciais mesmo, entre famílias que estão dando errado, né? O número de divórcios, o número de pessoas com a saúde mental né, adoecida, o número de violência doméstica, tudo isso por quê? Porque de repente todos nós tivemos que parar e olhar para nós mesmos e olhar para as nossas relações, e a gente está muito acostumado a não olhar para isso. Especialmente nessa época atual de redes sociais, de relações que estão cada vez mais fluidas, né? Em que as pessoas se contam por número de seguidores, né? E não por tempo de contato. Então, eu acho que isso a nossa dificuldade de falar da morte sempre existiu, mas é uma dificuldade que vem sendo agravada pelo nosso estilo de vida. E aí eu acho que esse é um tema para uma nova conversa, mas assim, só para a gente pensar quais são as implicações que essa dificuldade de falar sobre a morte traz. Ela traz tanto essa implicação do prolongamento da vida, né, do prolongamento artificial, e que também é uma coisa comum, especialmente em pacientes idosos, né,
pacientes idosos com demência avançada são muito... A terapêutica é muito obstinada, né? Vão para UTI, passa esses tubos, sonda e etc., porque a família não dá conta de entender, né, que aquela pessoa está morrendo, que o fim de vida está chegando. E a gente tem, por outro lado, um movimento mundial bastante grande, que parece coisa de ficção científica, mas não é, que é um movimento de pessoas buscando a cura do envelhecimento, que que tem a ver com a discussão da imortalidade. Então, veja só, como que a nossa dificuldade de lidar com a morte gera efeitos completamente diferentes. Perfeito. E isso vai repercutir, obviamente, no fato de que nós temos poucos testamentos vitais no Brasil, né? De que as pessoas, quando eu converso, né, sobre morte, e eu falo sobre morte diariamente, porque esse é o meu objeto de pesquisa há 12 anos, as pessoas acham que eu sou mórbida. Quando eu estava grávida... Luciana, já te chamaram de doutora da morte? Já. Eu conheço um paliativista que ele é conhecido como doutor morte. Sim. Quando eu estava grávida e dava palestra, né, bem barriguda, as pessoas, depois da palestra, falavam comigo que era um absurdo eu dar palestra falando sobre isso grávida. Então, assim, é realmente um descompasso. E o que eu percebo, né, com os meus estudos e com a minha vivência, é que falar da morte ou pensar sobre a nossa própria morte é pensar sobre a nossa própria vida, né? É refletir sobre como a gente tem vivido, porque se a morte é algo que a gente não controla, a gente consegue controlar a qualidade do nosso viver, que vai desaguar normalmente numa morte melhor, ou pelo menos, ainda que não seja melhor, dependendo do diagnóstico, mas numa morte com menos pontas soltas. E a gente sabe que, no fundo, esse é o maior sofrimento de quem está morrendo, estar ali no leito de morte pensando que tinha um monte de coisa para resolver e que essas coisas não foram resolvidas. Então, eu acredito, né? Eu tenho um TED que se chama A Consciência da Morte é o que nos faz humanos, e eu acredito muito nisso, que é exatamente o fato de nós sermos mortais que nos dá força para viver como a gente vive, para levantar todos os dias, para trabalhar, para estar aqui gravando, porque eu acho que se a gente, de repente, descobrisse que a gente que a gente é imortal, possivelmente a gente passaria a vida sem fazer nada de útil efetivamente. Ela é a nossa marca de humanidade e a gente precisa realmente dela e a gente precisa tentar melhorar a nossa relação com esse fato que é, mais do que qualquer outra coisa, um fato absolutamente natural. Luciana, dentro disso que a Marília até colocou para você, né, essa dificuldade que existe em falar sobre a morte, quer dizer, ela conta o exemplo pessoal dela, né, de querer falar um pouco, né, sobre o processo da possibilidade de morte e a resistência das pessoas à sua volta. Nesse cenário, como é que fica a pessoa que decide seguir por uma diretiva antecipada de vontade? Né? É comum que a gente veja que seria interessante você ter um médico, por exemplo, que acompanhe você, um médico de sua confiança, para que você pudesse conversar isso com esse médico e seguir por esse caminho, né? O nosso sistema de saúde, ele não é tão simples. Né? Ele não é tão simples. Então, mesmo no público como no privado. Né? Então, você pegar um exemplo, o sistema privado. Você vai por um convênio, você é assistido cada vez por um profissional diferente, aquele profissional que já te acompanhava um tempo, daqui a pouco ele não está mais no seu convênio. Enfim, se você vai para uma emergência, você vai ser atendido por alguém que nunca te viu. Então, como é que fica nesse caso, né, a gente não tendo esse acompanhamento, porque aí você não tem do profissional de saúde, você não tem essa segurança pelo profissional de saúde, e muitas vezes você também não tem nas suas redes sociais por essa dificuldade que as pessoas têm de poder falar sobre isso, né? Como fica essa garantia, né, nesse momento tão difícil? Então, Carlos, acho que você tocou num ponto extremamente importante, que para mim é o ponto nevrálgico assim das discussões sobre autonomia, sobre documentação de autonomia no paciente, no Brasil, porque diferentemente dos países europeus, do próprio Estados Unidos, a gente não tem aqui
um sistema unificado de armazenamento desses documentos. E isso, quem faz ou quem precisa fazer é o nosso governo. E a gente tem um projeto de lei que tramita desde 2018, então também não tem tanto tempo assim, mas enfim, está lá para a criação de um banco de dados e que vai dizer, a partir do momento que a Luciana fez o documento dela, ele vai estar na nuvem e, independente do hospital que ela for ser atendida, independente do profissional que ela for ser atendida, o profissional vai ter acesso a esse banco de dados. Isso ainda não é uma realidade brasileira. Então, hoje, quem manifesta vontade por meio do testamento vital ou, enfim, de qualquer outro documento, precisa carregar esse documento com a pessoa ou deixar esse documento com um amigo ou com um familiar, mas que seja alguém de confiança, porque eu vi a cara aí de susto do Sérgio, né? Porque realmente andar com um documento não é uma coisa simples, mas a gente tem situações práticas assim que são assustadoras, do tipo, e eu conheço bastante idosos que me disseram, que fizeram um testamento vital e me disseram, eu não posso deixar isso com a minha família, porque eu tenho certeza que a minha família não apresentaria, eles seriam contra as minhas vontades. Então, a nossa maior dificuldade hoje é de conscientização mesmo da população. Eu digo que, assim, de absolutamente nada adianta a gente ter um documento se a gente não consegue conscientizar os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos médicos, as pessoas que estão ao nosso redor, da importância de respeitar a nossa vontade. Uhum. E isso tem a ver com aquilo que eu falei no começo, né? Com a ideia da objetificação do paciente. Então, para que eu vou respeitar a vontade da Luciana se ela está em coma? As pessoas não entendem que, estando em coma ou estando demenciada, eu continuo sendo uma pessoa. E o respeito a quem eu sou ainda é relevante e ainda é efetivamente o cumprimento da legislação brasileira. Então, acho que antes, Carlos, para mim, assim, antes da gente pensar efetivamente na operacionalização desses documentos, que é uma coisa que não depende de nós, né? Nós dependemos do poder público, tem uma coisa que depende de nós, que é a conscientização. E a gente só conscientiza as pessoas falando. A gente fala 1, 2, 3, 1000 vezes até que alguém entenda. Luciana, eu queria trazer aqui para vocês uma experiência que eu passei com a minha família, que vai falar bastante sobre isso que a gente está discutindo. Há alguns anos, eu e minha família passamos pelo processo de doença, morte e luto da minha avó, Alice. Ela era uma pneumopata importante e ela foi ficando dependente funcionalmente, né, muito dependente com o passar do tempo. E ela foi precisando cada vez mais de cuidados. E eu fui uma das cuidadoras dela, por bastante tempo eu fui a cuidadora principal dela. E assim como a Marília trouxe, né, nós nunca, enquanto família, nos propusemos, não digo nem oportunidade, porque oportunidade tivemos várias, mas nunca nos propusemos a falar sobre momentos finais, sobre quais eram as decisões que minha avó teria pro final de vida dela. Nunca fizemos isso. Hoje eu percebo isso. Mas eu, especialmente, sempre estive muito perto dela. Eu fui a cuidadora dela, eu morei com ela. Então, embora nunca tenha oficialmente entrado numa discussão dessa, eu conhecia as escolhas, algumas escolhas dela, porque a gente discutia de certa forma informal, porque discutia em alguma situação que víamos, né? Então, eu sabia algumas coisas que eram importantes para ela e algumas coisas que eram inadmissíveis para ela, né? E, de certa forma, essas coisas foram nos ajudando no momento final, que a escolha, né? A escolha fica ali na mão da família, né? Leva para o UTI ou não leva para o hospital ou não leva, pode fazer isso ou não. De certa forma, algumas escolhas ficam na mão da família. E isso aconteceu com a gente também. Então, acho que a primeira coisa que eu queria trazer, que eu gostaria que você falasse para a gente sobre, é como é que a gente traz para o seio das discussões intrafamiliares, né? Como é que a gente traz para o almoço de domingo
uma discussão dessa, né? Quais as dicas? Como é que a gente aborda isso e por que é fundamental falar isso? Esse é o primeiro ponto. E a segunda colocação que eu faria, eu posso estar enganada, mas eu vejo que o testamento vital é um documento, né? Uma opção elitizada. Ao meu ver, é isso. Então, como é que a gente dá acesso às outras pessoas para o documento, para o testamento vital, por exemplo? Tá bom, vou começar do último, pode ser? Pode. Então, você falou, né, assim, que você, na sua visão, o testamento vital é elitizado. Pamela, autonomia é uma coisa elitizada. Assim, não é o testamento vital, é a autonomia. Todas as vezes que a gente busca empoderar alguém, dizer para alguém que ele é dono da própria vida, isso tem a ver com pessoas ou com camadas populacionais mais elitizadas. Porque existe um pressuposto que é falso, mas existe um pressuposto de que para ter autonomia, para exercer a minha autonomia, eu preciso ser PhD em alguma coisa, né? E isso é absolutamente falso, porque todos nós, sendo sujeitos, sendo pessoas, nós podemos fazer nossas escolhas. Entretanto, para que, falando especificamente de questões de saúde, para que as pessoas possam fazer escolhas e que essas escolhas realmente sejam efetivas, a gente precisa que elas tenham informação. E aí, nesse aspecto, a gente sabe que a população mais carente tem menos acesso à informação do que as elites. Então, o erro não está no quanto que a pessoa ganha ou no tanto que ela está formada. O erro está no profissional que atende no lugar X, Y ou Z, que acaba sendo mais paternalista, e isso é uma realidade, né? Os profissionais são mais paternalistas com pacientes com condições socioeconômicas menores, como se o fato da pessoa ter uma renda X, Y ou Z significasse que ela tem menos autonomia ou menos controle sobre a própria vida. Então, a gente só vai mudar isso quando a gente mudar a cultura. E essa é uma das maiores dificuldades do testamento vital. O testamento vital, ele só vai funcionar quando a gente mudar a cultura. E ninguém muda a cultura do dia para a noite, né? Assim, eu estudo o testamento vital há 12 anos no Brasil. Muita coisa já mudou, mas muita mesmo. Mas tem muita coisa para mudar, porque é uma mudança de cultura. E para isso a gente precisa estar a fim de fazer essa mudança. E eu tenho muitas dúvidas se nós temos realmente uma sociedade que esteja, né, valorizando essa autonomia. A gente tem muitas discussões sobre autonomia no Brasil, em que a gente sabe que a sociedade acaba abrindo mão da autonomia em detrimento de outras coisas. Sobre a questão da conversa, aí, é engraçado que você falou da história do almoço de domingo. Esse é um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras, né? Eu falo, experimenta no almoço de domingo trazer o assunto morte para ver o que vai acontecer. As pessoas vão dizer assim, vira a boca para lá, você está chamando a morte, isso traz mau agouro, e assim sucessivamente. Então, assim, o que eu acho que nós estamos num momento excepcional para conversar sobre isso. Porque a morte está na televisão. Sabe assim, ela está em todos os canais abertos, fechados, podcasts, redes sociais, ela está escancarada. Aquela morte que estava velada, que se há 6 meses atrás eu começasse a falar no almoço de domingo, as pessoas iam achar que eu estava doida, hoje está aí. Porque a gente fala do vizinho que morreu, né? Do moço da esquina ali que morreu. Todo mundo falando sobre morte. Tem 1000 mortos, tem 1001, a gente está contando os nossos mortos. Então, acho que essa é uma estratégia, e não sou só eu que estou dizendo, no mundo inteiro os pesquisadores estão dizendo isso, como que esse momento tem sido propício para a discussão da morte. Num entendimento de que, olha, tá vendo, as pessoas morrem. O fulano estava aqui há 2 dias atrás e ele morreu de Covid, né? Porque é uma doença absolutamente abrupta, mas esse é um bom gancho. A gente tem várias outras estratégias, inclusive na cultura, né? Livros, filmes que falam sobre morte. Eu falo que hoje a gente tem, a Netflix está tão popular, né? Tem tantos filmes de morte na Netflix e filmes com comédia, não são aqueles filmes muito pesados. Então, chamar a família para uma sessão de cinema, comprar. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem um baralho que se chama Cartas na Mesa,
que tem o objetivo de ajudar as pessoas a iniciarem essas conversas. E é um baralho mesmo, a gente joga como se estivesse jogando baralho, custa R$20, está à venda no site. Então, comprar o Cartas na Mesa, começar a conversar, enfim, a gente precisa achar formas. Não existe, agora, uma coisa importante, assim, não tem fórmula pronta, né? O que funciona para mim pode não funcionar para o Sérgio, pode não funcionar para a Marília, pode não funcionar para o Carlos, mas a gente precisa tentar abrir essas conversas. Porque é isso que você falou, Pamela. A gente normalmente a gente acaba se deparando com a falta dessa conversa quando a gente precisa dela. Né? E isso, assim, só fazendo um gancho, o Brasil é um dos países que menos doa órgãos no mundo. A nossa taxa de doação de órgãos é baixíssima. E as pesquisas feitas com familiares que recusaram a doação mostram pra gente que a principal causa da recusa é exatamente a pessoa dizer: eu nunca conversei com ele, eu não sabia o que ele gostaria. Então, assim, se a gente não conversa, como nós somos uma sociedade conservadora, a tendência é, se eu nunca conversei com meu avô e não sei se ele gostaria ou não de ir para uma UTI, qual é a tendência? Que eu leve ele para a UTI. Até porque nós confundimos no Brasil cuidado com o uso de tecnologia. Né? A gente acha que cuidar do nosso avô é levar ele para a UTI, quando, na verdade, pode ser manter ele em casa, né, controlando o sintoma para que ele sofra o menos possível, para que a morte chegue de forma natural. Mas se eu não levo para a UTI, alguém vai chegar e vai falar: como assim você não levou seu avô para a UTI? Né, você matou o seu avô? Porque a gente lida muito mal com conceitos, né? Com o que é vida, com o que é morte, com o que é processo natural. Né? Então, acho que, no fundo, nós estamos falando aqui numa mudança, efetivamente, numa mudança de cultura, que vai demorar, mas que a gente tem que começar. E não tem a ver também, Luciana, com a infantilização da velhice? Também tem a ver. Se a gente pensar, né, na morte sob a perspectiva da velhice apenas, sim, também tem a questão da infantilização. E tem a questão das culpas, né? Que eu sempre fui um mau neto, um mau filho, e aí no fim da vida eu acho que fazer tudo significa expurgar as minhas culpas. Sérgio, tem muita coisa aí. Tem uma questão financeira importante que ninguém conversa, mas tem muito idoso sendo mantido vivo por aparelhos, porque a família usa pensão, né? E aí essa pessoa não pode morrer porque ela sustenta todo mundo. Então, assim, a gente tem muitas nuances nessa tomada de decisão em fim de vida, que são nuances extremamente importantes e que a gente precisa falar e que quase nunca são ditas. Ok. Nossa, eu estou, assim, muito satisfeito, estou emocionado de ver como você, Luciana, consegue ir tecendo, né, uma trama em que todos esses assuntos extremamente complexos vão ficando cada vez mais claros. Você coloca cuidados paliativos, a questão da morte, as diretivas, a questão da autonomia, que é fundamental, como uma coisa única, algo que é para ser visto como um todo. Isso traz para a velhice uma dignidade impressionante. Eu estou embasbacado de ouvir você, como você consegue tecer essa trama de uma forma maravilhosa, inteligível para todos nós. Eu queria te agradecer muito, muito, muito por tudo isso que você está falando. Nosso tempo está terminando, mas eu queria dizer para você que você foi, para mim, um alento imenso. E eu queria te dar ainda um tempo, não sei se você quer falar do seu portal. O seu portal é muito importante. Então, quer fazer alguma consideração sobre o seu trabalho, o seu portal? E depois a gente fecha, mas você tecer algumas coisas sobre o seu trabalho também é muito importante para a gente ajudar a disseminar essas ideias fantásticas da forma objetiva como você faz. Muito obrigado. Imagina, Sérgio, você me emocionou aqui. Eu acho que a gente está no fundo, nós estamos todo mundo juntos, né? E a pandemia evidenciou isso, né? Como que nós estamos todos ligados em uma trama, né? Seja no Brasil, na Itália, na China, o que um faz lá, né? Toca aqui. Então, eu acho que no fundo é isso. A gente não se conhecia
Mas que bom que a gente se conheceu e eu acho que isso é realmente, né, são as ligações aí que a gente tem no mundo. Eu sou péssima, assim, eu tenho um grande defeito que eu sou péssima de fazer propaganda de mim mesma. Eu gosto de falar, eu gosto de dizer o que eu estudo. Então, assim, fica o convite para as pessoas seguirem enfim, entrarem no portal Testamento Vital. Ele está um pouquinho abandonado nessa pandemia, porque eu estou, né, cheia de coisa para fazer e, no fundo, sou eu que dou conta de tudo isso, que alimento tudo. Mas lá no portal, os 2 últimos posts são uma cartilha, dentro do blog, são uma cartilha para manifestação de vontade da pessoa e uma cartilha para profissionais de saúde que queiram auxiliar seus pacientes a manifestar a vontade. Eu fiz isso no começo da pandemia para ajudar essas questões, né? Vocês vão ter notícias minhas no meu Instagram, que é meu nome mesmo, Luciana Dadalto. Eu tenho feito várias postagens, várias discussões, inclusive sobre todas essas questões que a gente discutiu aqui. E o meu objetivo como pesquisadora é que a gente consiga construir um país mais justo, na verdade, né? Um país, e para mim justiça tem muito a ver com autonomia. Eu só consigo viver num país justo se eu consigo reconhecer que cada pessoa é uma pessoa e tem valores específicos e diferentes e que nós temos que proteger todos esses valores e que não cabe a nenhum de nós julgar, né, os valores de cada um. Então, eu agradeço muito o espaço, foi muito, muito bom para mim estar aqui. Muito, muito obrigada a vocês, Marília, Carlos, Pamela e Sérgio. Nós te agradecemos. Eu queria, antes de terminar, que cada um de nós dissesse uma coisinha, uma palavra, uma coisa que resumisse esse nosso sentimento maravilhoso por essa explanação fantástica que a Luciana nos trouxe. Eu começo dizendo esperança, Luciana. Primeiro, pela sua idade. Segundo, pelo assunto. Terceiro, que você é excelente. Obrigada. Firmeza. Senti muita segurança, Luciana, na forma como você expõe um assunto tão difícil, tão espinhoso, né? Então, firmeza. Obrigada. Eu diria que é necessário e fundamental conhecermos verdadeiramente as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente. E essa é muito importante, né, Pamela? A gente convive com pessoas e a gente não sabe nada sobre elas, né? A gente vive na superfície das relações, né? E para a gente ajudar as pessoas a terem um fim de vida digno, a gente precisa aprofundar, né, essas relações. Concordo plenamente com você. E eu, Luciana, para terminar, queria dizer a melhor forma de gratidão por você. Muito obrigado. Estou obrigado com você por tudo que você me ensinou hoje. E olha, gente, eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando. Não se esqueçam o que rola na Geronto. Este é uma nova gravação do canal. Acessem, leiam, compartilhem, escutem, deem um like, porque o que nós ouvimos hoje não pode deixar de ser disseminado pelo mundo inteiro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado especial para essa moça fantástica, essa advogada que eu conheci hoje. Muito obrigado, Luciana. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Tchau.